Shalom, amados, é com grande alegria que nós estamos aqui para mais uma vez compartilharmos acerca da palavra de Deus, para nós aprendermos um pouco mais, nos dias difíceis em que nós estamos vivendo, dias de luta, dias de dificuldades, de adversidades, e por que não dizer dias de tentações, dias de propostas. E eu quero que você, juntamente comigo nesse momento, você que está aí, me acompanhando, que você compartilhe com alguém que você saiba que precisa ouvir a palavra de Deus, alguém que precisa ter aí uma revelação, que precisa ter um entendimento. Talvez você conheça pessoas que estejam passando por este momento, que estão desesperadas, que estão desesperançadas, que estão aflitas, que olham e não conseguem ver o dia de amanhã. Que você esteja compartilhando com essas pessoas, que você esteja aí enviando o convite para que ela, juntamente com você, ela possa também ser edificada um pouquinho mais nesta noite. De repente ela possa receber algo do coração de Deus sobre a vida dela. E eu quero que você feche os seus olhos juntamente comigo para que nós venhamos orar, para que nós venhamos colocar diante do Senhor as nossas vidas e agradecermos ao Senhor, porque mais um dia se fechou, mais um dia se encerrou para nós, que passamos o dia fora, que temos que sair de nossas casas para ir trabalhar, que temos que buscar, romper dia após dia com as nossas limitações, para que nós possamos alcançar e viver aquilo que Deus tem para nós. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesta hora, queremos te agradecer, queremos exaltar o teu nome, queremos te bendizer por tudo aquilo que o Senhor fez para as nossas vidas. Queremos te agradecer pelo cuidado do Senhor sobre nós. Queremos te agradecer pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Desde a primeira hora, Senhor, deste dia, aos anjos do Senhor foi dado ordem ao nosso respeito para nos guardar, para nos proteger. Sabemos, Senhor, que temos vivido dias maus, como diz a tua palavra. Sabemos que temos vivido dias de superação, dias que nós tenhamos que nos renovar a cada manhã, que nós tenhamos que buscar força para permanecer firmados e crendo nas tuas promessas, crendo em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, crendo que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos, além daquilo que o nosso coração possa cogitar. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Obrigado, meu Deus, pelos cuidados do Senhor sobre as nossas vidas durante todo este dia. Obrigado por cada livramento que o Senhor nos concedeu. Obrigado, meu Deus, pela cura de muitos dos nossos que estavam enfermos. Te damos graça porque o Senhor opera. Te damos graça porque o Senhor vem de encontro ao nosso socorro. Te louvamos, meu Deus, pelo milagre da vida. Te louvamos pela bondade do Senhor sobre nós. Te louvamos pela graça, que é o favor imerecido. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que muito mais o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Por isso aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para apresentar diante do Senhor esta casa, apresentarmos diante do Senhor cada uma das pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Senhor, Tu és aquele que sonda o coração, Tu és aquele que vasculha o mais íntimo, Senhor, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Senhor, eu oro que Teu Espírito, Ele encontre pouso sobre a vida das pessoas que nos ouvem agora, que Ele encontre pouso sobre as suas casas, que Ele dê refrigério aos seus corações angustiados, que Ele traga consolo aos corações aflitos, aqueles que perderam um ente querido, aqueles que estão com pessoas doentes dentro de suas casas, nos hospitais. Senhor, opera um milagre, Pai. Faz o impossível acontecer. Move-te, Senhor, no meio da cidade de Manaus. Manifesta, Deus, o Teu poder. Move as Tuas águas, Senhor. Cura aqueles que estão doentes. Liberta aqueles que estão com as suas mentes cativas no medo, no pânico, no desespero. Manifesta-te, ó Deus. Apresenta-te a cada uma dessas pessoas através da Tua igreja, através do Teu povo. Que tenhamos uma palavra de vida, que tenhamos o fluir das águas do Senhor em nossos lábios, que possamos impor as mãos sobre aqueles, meu Deus, que estão doentes, para que eles possam ser curados. Que tenhamos a palavra, Senhor Deus, de sabedoria, de consolo. Que tenhamos uma palavra de vida, que tenhamos uma palavra que dê norte, meu Deus, essa sociedade que está aflita, essa sociedade que está acuada.
dentro de suas casas, com medo, apavorada, muitos deles debaixo de um jugo de pânico. Pai, em nome de Jesus, que sejam dias, meu Deus, de refrigério sobre essa cidade, que este seja um momento, Senhor Deus, de refrigério sobre o lar, sobre a vida dessa pessoa, meu Deus, que está nos vendo agora. Toca, Espírito Santo de Deus, na sua vida. Toca na sua estrutura emocional. Traz, Senhor Deus, fortaleza sobre ela. Consola, Senhor, o seu coração. E manifesta-te, Senhor, no nosso meio. Manifesta-te, Senhor, no meio da igreja, através da igreja. Faz, Senhor Deus, o impossível acontecer. Faz o milagre, Senhor, acontecer. Que a unção do Senhor viaje agora. Que cada igreja, Senhor, se torne agora um manancial de muitas águas. Se torne uma fonte. E essa fonte comece a jorrar. Que os bairros, Senhor, sejam banhados por essas águas. Senhor, que as águas do Teu Espírito possam invadir os lares. Possa trazer refrigério. Possa trazer alívio. Possa trazer renovo. Traz vida, Senhor, para essas famílias que estão de luto. Traz renovo. Traz esperança, Senhor, aos seus corações. Que o amanhã nós possamos confiar que está no controle das mãos do Senhor. Que todas as coisas sejam depositadas nos Teus pés. Porque sabemos que Tu és um Deus que faz o impossível acontecer. Por isso nós Te pedimos, fala, Senhor. Fala ao nosso coração nesta noite. Ministra, Senhor, aos nossos espíritos nesta noite. Fala, Senhor Deus, por meio da Tua palavra. Traz o entendimento, traz a revelação, Senhor, para que nós sejamos edificados, para que nós sejamos fortalecidos, para que o nosso espírito, Senhor, seja revestido de poder e de autoridade, e que nós, Senhor Deus, possamos ser revigorados pela Tua graça e pelo Teu amor. A Ti, Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo aí no livro de Mateus, capítulo 4. E nós vamos falar hoje um pouco acerca de tentação, acerca de propostas. Porque às vezes nós nos deparamos com certas situações, em meio às dificuldades, em meio a adversidades. E nós muitas vezes nós não sabemos como nos comportar diante dessa situação. E nós vamos usar aqui o exemplo de Jesus, que foi tentado, de Jesus que recebeu propostas, de Jesus que recebeu do próprio diabo palavras para incitá-lo a pecar contra Deus. E eu quero que você, juntamente comigo, leia aí do versículo 1 até o versículo 11, onde nós vamos estar lendo a palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito de um deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Se nós pegarmos esse texto e se nós trouxermos para os dias de hoje, para os dias atuais, muitos de nós estamos vivendo aí dias em que nós estamos isolados, dentro de nossas casas. Podemos dizer que nós estamos em um processo de abstinência, onde muitos têm aí a sua liberdade, foi privado da sua liberdade.
Foi privado do seu ir e vir. Não tem mais a liberdade de sair, de fazer o que quer, de abraçar. Nós não temos mais a liberdade de tocar nas pessoas. Nós não temos mais a liberdade de visitar as pessoas. Nós fomos agora levados a viver uma vida completamente diferente da que nós estávamos habituados a levar. Nós saíamos, íamos e víamos, andávamos aonde nós queríamos, tocávamos nas pessoas, fazíamos tudo aquilo que nós gostávamos de fazer. Mas hoje, nós estamos privados de muitas coisas. Hoje, até mesmo dentro de casa, algumas pessoas têm o cuidado de não poder tocar nos seus filhos, porque estão com algum tipo de sintoma, porque estão com algum tipo de gripe, e elas evitam em tocar os seus filhos, evitam em compartilhar o mesmo ambiente, ainda que elas morem na mesma casa. Alguns estão isolados dentro dos seus quartos, não saem de lá para nada, e outros estão isolados dentro das suas casas. Outros não podem ir para o seu trabalho, outros não podem ir visitar os seus pais, os seus parentes, seus avós. E você pode dizer assim: apóstolo, mas o que isso tem a ver com o que está escrito aqui acerca de Jesus? Jesus, ele foi tirado do meio dos seus. Jesus, ele foi tirado do meio dos seus discípulos. Ele foi tirado do meio daquela convivência. Ele foi tirado do meio das pessoas que andavam com ele. Ele foi tirado e ele foi separado. E diz a palavra, para ser tentado, para ser provado. E nós podemos olhar e dizer assim: mas em que Jesus precisava ser provado? Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Jesus, ele não precisava ser provado de forma alguma. Jesus, ele não tinha a tendência, a inclinação ao pecado como nós temos. Mas, no entanto, aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo levou, ele conduziu Jesus a passar um tempo só. Ele conduziu a Jesus a passar por um processo de quarentena, a passar por um processo de abstinência, não somente de alimento, mas também do convívio, no meio das pessoas em que ele estava habituado a estar. E em meio a tudo isso, diz a palavra de Deus que ele jejuou durante 40 dias, e então ele teve fome. Então, após 40 dias, Jesus, ele demonstra uma característica humana. Jesus teve fome. E é justamente em meio a esse anseio, é justamente em meio a esse ponto, que podemos dizer um ponto de fraqueza do ser humano, que é a fome, que é a abstinência, que é a falta, a ausência do alimento. A carne, ela responde a essa falta de alimento. A nossa imunidade baixa. O nosso corpo, ele esmorece. Quando nós não nos alimentamos da forma correta, nós sabemos que o nosso corpo paga a conta. Porque nós encontramos dificuldades, nós nos tornamos lentos em muitas coisas quando nós temos fome. Muitos, quando têm fome, sentem dores de cabeça. Muitos, quando têm fome, ficam irados, têm surtos de raiva. Muitos de nós, amados, quando somos removidos, quando algo é removido de nós, quando algo é tirado de nós, causam em nós circunstâncias, produzem em nós reações no nosso corpo. E aqui a gente vê Jesus. Jesus, que era o Messias, que era o Filho de Deus, ele teve fome. E observe que durante esses 40 dias, creio eu, que durante os 40 dias, o diabo estava ali a derredor, o diabo estava a observar Jesus, cada noite, cada momento, cada caminhada, por onde Jesus passou, Satanás estava a observar. Mas, no entanto, ele esperou o tempo oportuno para se apresentar a Jesus. Ele não veio no primeiro dia, ele não veio na primeira semana, ele não veio nos 15 primeiros dias, nem nos 20º, ele veio no último dia, quando Jesus já estava completamente cansado, quando Jesus já estava com o seu corpo completamente isento de qualquer tipo de refeição. Então ele veio, assim como ele vem para muitos de nós.
Muitos de nós, às vezes, amados, estamos no decorrer de uma caminhada. Muitos de nós, muitas vezes, estamos meses dentro da igreja. Muitos de nós temos anos dentro da igreja. E a gente vem conseguindo lidar com algum tipo de dificuldade financeira. A gente vem conseguindo lidar com alguma dificuldade de alimento, alguma dificuldade espiritual, alguma dificuldade moral. A gente vem conseguindo lidar com alguns pecados. A gente vem conseguindo se desviar de algumas coisas. Mas chega um tempo oportuno em que o diabo se apresenta diante de nós. E observe aqui que nós estamos falando de Jesus. O diabo sabia exatamente quem era Jesus. Ele sabia exatamente a quem ele iria se apresentar. E eu tenho certeza que o diabo ele tinha convicção de que ele não podia ganhar de Jesus. Mas, no entanto, isso não o intimidou. E ainda assim, ele trouxe suas propostas. E quantas vezes, amados, nós estamos cansados de lutar, de batalhar, de orar, de clamar, de esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. De clamarmos para que as coisas deem certo e as coisas só dão erradas. Orarmos para que portas se abram e portas só se fecham. Orarmos para que Deus traga em nossas mãos oportunidades e oportunidades essas que nunca chegam. E a gente começa a olhar ao nosso redor, e a gente começa a ver as outras pessoas prosperar, a gente começa a ver as outras pessoas serem bem-sucedidas, e nós, aqueles que buscam, aqueles que permanecem firmes, aqueles que permanecem crendo, não conseguem ver o agir de Deus em suas vidas. Então é nesse tempo oportuno, é nesse momento oportuno que o diabo se apresenta diante de nós. Porque ele consegue ver o enfado, ele consegue ver o nosso coração abatido, ele consegue ver o nosso semblante decaído, ele consegue ver que os nossos sonhos estão se frustrando. Porque nós começamos a expressar isso, já não há mais alegria em nós. Já não temos mais alegria de vir à igreja, já não temos mais alegria em orar, já não temos mais alegria em meditar. Lembra quando logo que você se converteu? Você tinha o desejo, lembra? Logo que Jesus ele começou a ir caminhar no deserto, o diabo não se apresentou para ele. Por quê? Porque ele estava cheio de vigor, o seu corpo ainda estava cheio de energia, o seu corpo físico ainda estava cheio de energia. E por que muitas vezes o diabo não se apresenta para nós nos primeiros meses, nem nos primeiros anos? Porque nós estamos queimando de amor, de paixão pelas coisas de Deus. O nosso coração arde, nós oramos, nós meditamos, mas o diabo ele é perseverante, ele é paciente, ele espera o tempo oportuno para se apresentar a nós. Então ele vem com a sua proposta. Então ele coloca diante de nós, e ele veio assim como ele veio para Jesus, ele veio na palavra. Ele diz para nós: mas tu não és filho do homem, mas tu não és filho de Deus, tu não está na igreja, tu não é dizimista, tu não é ofertante. Por que as coisas não são boas para ti? Por que tu não consegue prosperar? Se a palavra de Deus está escrita, se a palavra de Deus disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e nisso fazer prova de mim. E o diabo ele começa a recitar a palavra de Deus nos nossos ouvidos. E ele começa a questionar as coisas de Deus em nosso coração. Por quê? Porque ele começou a ver em nós fraquezas. Ele começou a ver em nós debilidades. Ele começou a ver que nós já não críamos mais. A nossa fé, ela estava abalada. O nosso coração estava entristecido. Então ele chega diante de nós e ele propõe para nós. Ele lança suas propostas. E muitas vezes nós nos desviamos da rota, porque começamos a olhar para as dificuldades, para as adversidades. E nós nos esquecemos da palavra. Diferente de Jesus,
Nós não respondemos a Satanás na altura da palavra. Diferente de Jesus, nós nos deixamos levar pelos enganos e pelas mentiras. Porque para muitos crentes, muitos cristãos, amados, dificuldade, adversidade não procede de Deus para nenhum ser humano. Mas se Jesus, que era perfeito, se Jesus ele foi conduzido, ele foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado, por que eu e você hoje também não podemos ser conduzidos pelo Espírito de Deus a passarmos por provas, a passarmos por lutas, a passarmos por dificuldades, por adversidades, para termos o nosso caráter tratado, para termos a nossa personalidade transformada pela essência do Espírito de Deus em nós? Mas muitos de nós somos bitolados religiosamente. Muitos de nós temos uma mente religiosa e achamos que nada que seja de luta, que seja de dificultoso, se está muito difícil é porque não é de Deus. Quem falou isso para você? Quem disse para você que a partir do momento que você recebe a Jesus como único e suficiente Senhor, a tua vida seria um mar de rosa? Quem foi que te ensinou esse evangelho mentiroso? Porque a minha Bíblia diz, Jesus ele diz para todos aqueles que o seguiam: vinde após mim, traga a sua cruz, negue-se a si mesmo. O evangelho de Jesus Cristo é renúncia. O evangelho de Jesus Cristo é morte. O evangelho de Jesus Cristo, amados, é se despir do velho para se vestir do novo. Enquanto houver em mim princípios, bases, fora daquilo que Deus tem para a minha vida, eu não experimentarei a vida abundante de Deus. Observe que Jesus ele foi para o deserto para ser um modelo para mim e para você que está aí me assistindo na sua casa. Jesus ele foi para o deserto para nos mostrar que o diabo pode sim ser resistido, que você pode sim dizer não para as propostas do diabo. Mas por que Jesus, ele conseguiu dizer, mas ele conseguiu porque ele era Jesus, porque ele era Deus? Não, ele resistiu porque ele era conhecedor da palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes eu e você caímos em tentações e as mentiras do diabo? Porque nós não somos conhecedores da palavra de Deus. Porque a maioria das vezes eu e você conhecemos a Deus de ouvir falar na vida de outras pessoas. Mas nós não temos a nossa experiência com Deus. Nós não temos a nossa intimidade com Deus. Nós não vivemos a palavra de Deus na prática. Nós vivemos a palavra de Deus na teoria. Nós vivemos o evangelho diluído em água. Nós vivemos o evangelho segundo nós mesmos. Nós não somos moldados pela palavra de Deus. E quando o diabo ele se apresenta para Jesus, ele diz: se tu és o Filho de Deus, diga para que essas pedras virem pão. Porque o diabo sabia que Jesus estava com fome. Sabe aquelas vezes que o diabo chega para você e diz para você aceitar uma propina, porque ele sabe que você está endividado, ele sabe que você precisa pagar as contas. Então ele diz para você: olha, faz isso aqui, porque tu está precisando de dinheiro, porque tu está precisando sustentar a tua família, porque tu está precisando dar de comer aos teus filhos, então faz isso aqui porque é bom para ti. Ele disse exatamente isso para Jesus. Jesus, tu está com fome, Jesus. Pede para essas pedras aqui se transformarem em pão, que vai ser feito assim. Quantas e quantas vezes, amados, o diabo não escancara diante de nós oportunidades que não procedem de Deus. E nós, pelas necessidades que temos, nós caímos e aceitamos. E acabamos perdendo o que era melhor para nós. E observe que ele não para por aí não. Ele sabia que o homem com fome, a sua mente já não é mais a mesma. Como eu falei agora há pouco, tem pessoas que sentem muitas dores de cabeça quando estão com fome. Pessoas que são presas ao café, elas podem ficar sem tomar o café porque elas sentem muitas dores de cabeça. Então ele pega Jesus,
E ele não desiste. E ele pega Jesus e ele leva Jesus para um outro lugar. Assim como muitos de nós. Quando nós muitas vezes resistimos na primeira vez, ele coloca diante de nós, você que é um profissional, você que trabalha em uma empresa, ele chega para você e diz assim, olha aqui, ó, tá vendo aquele ali, ó? Aquele ali, ele não serve a Deus. Aquele homem ali, ó, aquela mulher ali, ó, ela não é fiel. Observa bem, olha bem para a vida daquela pessoa ali, ó. Tu aí, tu quer ser a boazinha, tu quer ser a certinha, tu não faz nada errado, tu não puxa o tapete de ninguém, tu procura ser honesta, mas olha aqui, ó, tu está estagnado no mesmo lugar nessa empresa há anos. Aquele ali, ó, chegou um dia desse. Aquele ali, ó, ele chegou um tempo desse, como diz o ditado, ele chegou um dia desse, já senta no banco da frente, já senta na janela. E tu tá aqui, ó, há anos, e nada muda na tua vida. Tu já ora há anos por essa tua empresa aí, ó. Você que é um empreendedor frustrado, você que é um empreendedor falido, ele chega para você e diz, olha aí, ó, tu é dizimista, tu é ofertante, tu dá até primícia, tu honra. Mas e aí, o que acontece? Nada acontece na tua vida. Nada muda para ti. E a gente começa a fazer o quê? A gente começa a emprestar o nosso ouvido para ouvir o diabo. É verdade, diabo. Eu faço tudo certinho. Eu não faço nada fora da lei, eu pago os meus impostos. Eu faço a minha declaração de imposto de renda todo mês, todo ano. Eu procuro andar certinho ali, ó. Eu não avanço o sinal vermelho. Eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa reta, eu sou justa. Eu procuro dar às pessoas que nada têm, eu procuro servir as pessoas à minha volta, mas olha aí. Porque ele sabe que nós somos fracos. O diabo, ele conhece o nosso coração, ele sabe que nós gostamos de ser reconhecidos, ele sabe que nós gostamos de aplausos, ele sabe que nós gostamos de lisonjas, ele sabe que nós gostamos de dar, mas também nós gostamos de receber. Ele sabe que o que diz a Bíblia, que a tua mão direita faz, a tua esquerda não sabe. Ele sabe que isso não é uma verdade na vida da maioria de nós. Então ele começa a colocar isso diante de nós. Ele começa a expor as verdades, as realidades presentes naquele momento ali diante de nós. E nós, como já estamos cambaleando, e nós, como já estamos mesmo em meio às dificuldades, às adversidades, já não pensamos mais direito, já não raciocinamos mais direito, porque tantas são as lutas, são lutas e lutas e lutas e lutas, nunca tem um tempo de paz, nunca tem um tempo de refrigério. É onde os líderes começam a questionar a sua vocação. É onde os pastores começam a questionar o seu chamado. Começam a dizer, será que eu sou mesmo chamado? Será que eu não me precipitei? Será que Deus mesmo me chamou? Por quê? Porque ele está cansado, porque ele está abatido. O líder começa a dizer, será que verdadeiramente eu estou no centro da vontade de Deus? Porque são tantas as pessoas que eu ajudo e elas só me viram as costas, elas vão embora, elas falam mal de mim e nós começamos a expor as nossas feridas não curadas. Porque quando nós, amados, somos levados pelo Espírito, quando nós somos conduzidos pelo Espírito a passar por tempos de dificuldade, por tempos de adversidade, é para pôr à prova aquilo que está dentro de nós, é para revelar as nossas feridas ocultas, é para expor as nossas fraquezas, é para que nós venhamos reconhecer diante de Deus que nós não somos nada e ninguém sem a sua presença plena em nossas vidas. E muitos de nós não temos a resposta à altura. E muitos de nós não temos a resposta na ponta da nossa língua. Nós não sabemos responder ao diabo. Olha aqui, diabo.
ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide negue o seu fruto, ainda que tudo me falte, eu ainda louvarei ao Senhor. Não. Sabe o que nós dizemos? É verdade. Tantos anos eu já estou na igreja. Dediquei a minha vida. Abri mão da minha vida. Fiz tantas coisas. E hoje eu não tenho nada. E você pode dizer assim, apóstola, por que a senhora fala com tanta convicção? Porque eu posso dizer para você que eu fui um tempo protagonista dessa história. Durante muito tempo na minha vida eu vivi essa história. Eu vivia em meio a essa turbulência toda, aonde o diabo chegava diante de mim. Quantas e quantas vezes Satanás disse para que eu desistisse de pessoas, para que eu parasse de investir em pessoas, para que eu parasse de acreditar em pessoas, porque não valia a pena, porque elas eram ingratas, porque elas só me feriram, porque elas só me machucavam. E quantas vezes eu dei ouvidos a essa história que me foi contada, porque eu estava ferida, e o diabo vinha e ele passava um tipo de remédio sobre as minhas feridas, que acalmavam as minhas dores, mas não curavam as minhas feridas. Porque as feridas da nossa alma, só Jesus pode curar. Só o bálsamo de Jesus pode curar de verdade. Algumas pessoas dizem, agora que as pessoas elas foram para a igreja, elas sofreram uma lavagem cerebral. Não, meus amados, elas sofreram cura na alma. E quando nós somos curados, não é que nós temos amnésia, não. Nós lembramos da situação, mas isso já não nos causa mais dor. Nós trazemos no nosso corpo as marcas, as feridas, das decepções, das frustrações. Se você me perguntar, apóstolo, a senhora esqueceu? Não, eu não fiquei doida, eu não fiquei débil mental. Eu me lembro de todos os meus fracassos vividos, eu me lembro de todas as minhas derrotas, eu me lembro de todas as minhas feridas, mas eu não choro mais sobre elas. Por quê? Porque eu fui curada por Jesus. Porque o Espírito de Deus, Ele me levou para esse deserto, Ele me levou para essa quarentena. Nós sabemos que quarentena não se trata apenas de 40 dias, mas Ele me separou, Ele me levou por um tempo. Esse processo já dura quase 4 anos, e durante esse processo Ele tem tratado na minha alma. Ele tem limpado no mais profundo das minhas emoções, dos meus sentimentos. Ele tem me ensinado a lidar com as dificuldades e com a adversidade. Ele tem me mostrado o que de fato é precioso e aquilo que é passageiro. E observe que o diabo, ele usa a palavra, ele usa textos da palavra de Deus. E ele diz, porque ao teu respeito está escrito. E quantas vezes nós não ouvimos isso, mas está escrito que você seria próspero, que você seria abençoado, que você teria uma vida em abundância. E nós não sabemos responder à altura, porque nós não temos conhecimento da palavra de Deus. E eu não falo conhecimento da palavra somente de você conhecer a Bíblia de capa a anticapa, não. Ou de você já ter lido a Bíblia não sei quantas vezes, não. Quando eu falo de conhecer a palavra, é de ter na prática a palavra de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas, amados, que eu admiro. Pessoas que citam textos da palavra de Deus. Pessoas que dizem capítulo, versículo. Ai, que coisa maravilhosa. Mas que não vivem nada daquilo que falam. São extraordinárias na palavra, mas na prática são um desastre. Muitas das pessoas usam os textos bíblicos como pedra para lançar na vida de outras pessoas, mas na sua vida pessoal eles não têm nada de prática da palavra de Deus. E observe que o diabo não para por aí. O diabo ele já foi na fraqueza da fome, ele já foi na fraqueza da carne do homem, ele foi na sua segunda maior fraqueza. Mas ele ainda vem com a maior proposta, que é o que a Bíblia diz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele vem, ele lança, ele dá a sua atacada final. E ele diz, olha aqui, ó, tu está vendo todas essas coisas? Tu
Tu está vendo aqui, ó, toda essa grandeza, todo esse glamour. Tu está vendo aqui, ó, todos esses, eu vou falar de líderes. Tu está vendo isso aqui, ó, todos esses ministérios aqui, aparentemente bem-sucedidos. Essas igrejas cheias, esses templos lotados. Olha só a beleza estrutural deste templo. Tu está vendo todas essas coisas. Para de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Começa a pregar o evangelho diluído em água e eu te darei todas essas coisas. Para de falar de santidade. Para de falar de pecado. Para de ensinar sobre princípios do reino de Deus. Para com essas coisas, porque isso não enche igreja. E eu te darei multidões. Eu encherei o teu templo de multidões. Eu te darei toda a grandeza, eu te darei os melhores palcos. Eu te colocarei diante dos maiores holofotes. Eu te darei reconhecimento humano. Te levarei para pregar em muitas nações. Aí você pode dizer, mas apóstola, isso é possível? É, claro que é possível. Quantos enganadores nós não vemos e ouvimos por aí, pregando o evangelho do seu próprio reino, ensinando as suas doutrinas, pegando textos básicos isolados, para extrair riquezas. Quantos nós não nos deparamos por aí, de cristãos aparentemente vestidos como cristãos, mas que os seus caráteres são totalmente distorcidos, são desonestos. Quantos nós não encontramos por aí pessoas só porque tem uma aquisição financeira melhor, se acham os donos da verdade? E sabe o que é pior, amados? Que ainda há dentro da igreja filhos de Deus, cristãos, que começam a cobiçar esse tipo de coisas para si. Almejam isso para si: poder, riqueza, grandeza. Algumas pessoas, nos dias em que nós estamos vivendo, muitos falam tanto de Deus. Aonde está o teu Deus? Cadê o Deus que tu prega? Eu não acredito em Deus porque eu não vejo em Deus. Mas você crê no coronavírus, né? Você também não vê Ele. Mas Ele está impondo respeito, porque Ele está intimidando, porque Ele está matando, porque Ele está dizimando nações, porque Ele abalou o ser humano na sua maior fraqueza. Porque por pior que seja a tua vida aqui nessa terra, por mais dificultoso que pareça, você não quer morrer. Você não quer tirar a sua própria vida. Quando muitos chegam nesse ponto de desejarem a sua morte, não é porque eles querem morrer, é porque eles querem calar a sua dor. Eles querem amenizar a sua dor. Mas eu quero dizer a você que isso não vai amenizar a sua dor. Isso vai colocar um limite no teu corpo físico. Mas o teu sofrimento, a tua dor, será eterna. O melhor remédio para quando se sente uma dor é você buscar alguém que possa tirá-la, que possa curar. Talvez você que está aí me ouvindo, talvez você tenha sido traído. E quando eu falo de traição, eu não falo só de traição conjugal. Eu falo de vários tipos de traição. Talvez o teu filho te traiu. Talvez as pessoas que você ajudou traíram você. Talvez os seus funcionários traíram você. Talvez você investiu tão alto em algo e esse momento agora, tudo aquilo que você tinha está se perdendo. Parece que é o fim. Ei, não é o fim. Deus, Ele está apenas levando muitos de nós para um novo começo. Deus, Ele simplesmente está zerando essa fase da nossa vida para que nós possamos virar a página e possamos escrever uma nova história. Observe que Jesus,
Jesus, ele fica tão indignado, Jesus, ele se enfurece e ele olha para o diabo e diz: ei, já chega. Vou dizer com as minhas palavras agora. Se eu estivesse aqui nesse momento e o diabo dissesse isso: eu te darei toda a glória, eu te darei todas as coisas. Ele diz: ei, cão, para com a palhaçada. Chega de palhaçada, porque tu não tem nada. Tu não tem nem rede, como diz o ditado bem popular. Como é que tu vai me dar alguma coisa se tu não pode me dar nada, se tu não tem nada? Porque o teu destino, o teu futuro é o lago de fogo. Mas muitos de nós, em vez de nos levantarmos, em vez de nos posicionarmos, em vez de colocarmos o diabo no lugar dele, nós nos sujeitamos e nos submetemos às mentiras que ele fala, embora as suas mentiras naquele momento pareçam uma verdade, porque nós estamos sentindo a dor, porque nós estamos sentindo a dificuldade, porque nós estamos sentindo o peso da pressão, da opressão sobre as nossas vidas. Mas é nesse momento, amados, quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece não ter mais jeito, quando parece que já chegou o fim, que é o momento de você tomar todo o fôlego que há nos seus pulmões, é o momento de você se levantar, e é o momento de você bradar, e é o momento de você dizer: olha aqui, diabo, haja o que houver, aconteça o que acontecer, se eu tiver que morrer nessa situação, eu vou morrer, mas eu louvarei e exaltarei para todo sempre ao meu Senhor, eu não me curvarei diante das tuas propostas. Eu não abrirei mão daquilo que o Senhor tem para mim. Eu não deixarei de ser quem o Senhor quer que eu seja. Se você, meu amado, você tem luz própria, você não precisa de holofotes. Se você sabe quem você é em Deus, se você conhece a sua verdadeira identidade em Deus, você não precisa ser reconhecido por ninguém. Se você é uma pessoa que ama a Deus de verdade, você não se deixará levar pelas dificuldades nem pelas adversidades. Sabe quando que o diabo ele encontra vez em nossas vidas? Quando nós somos fracos, em áreas da nossa vida em que nós não buscamos colocar anjos para guardar. Nós conhecemos as nossas debilidades, nós conhecemos as nossas fraquezas. Então nós precisamos sempre ter sentinela nessas áreas da nossa vida. Eu não sei, talvez a sua fraqueza seja dinheiro. E se a sua fraqueza é dinheiro, então os dias não estão sendo muito bons para você. Se você é uma pessoa que quando sua carteira está cheia, você é uma pessoa alegre, então você está vivendo os dias de tristeza. Talvez você precise estar no meio de pessoas, você precisa estar sendo aplaudido, você precisa estar sendo reconhecido. Se essa é uma fraqueza sua, então os seus dias estão sendo muito ruins, porque você não pode socializar com ninguém nesse momento. Você não pode estar em meio de rodadas. Talvez o seu prazer seja estar nas festas, estar por aí nas baladas, e isso lhe foi tirado, então você está fraco agora. Mas você precisa entender esse tempo. Eu preciso entender esse tempo. Nós precisamos entender o tempo em que nós estamos vivendo. Esse é um tempo de oportunidade que Deus está dando a nós. Os profissionais eles estão tendo que se reinventar. Eu sou agente imobiliário, eu preciso me reinventar. A gente encontra pessoas que eram completamente tímidas hoje, na frente de um celular fazendo live. Por quê? Porque ele precisa se reinventar. As igrejas precisam se reinventar para continuar agregando os seus membros, para continuar rebanhando, dando palavras para as pessoas, alimentando o seu rebanho. Nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos nos sobrepor às situações, às dificuldades, às adversidades. Por isso nós temos a sabedoria. Por isso o Senhor fez cada um de nós seres racionais. Embora, em muitas vezes, nós somos irracionais com as nossas atitudes. Quando nós nos deixamos levar pelas dificuldades, por falsas promessas. Quando nós não buscamos naquele que é o detentor de todo o poder, que é o conhecedor de todas as coisas. Quando nós não gastamos um único
minuto da nossa vida para orarmos, para clamarmos, para colocarmos diante do Senhor. Muitos crentes hoje padecem, porque ainda são muito religiosos, ainda são presos na religiosidade. Muitos líderes ainda padecem porque são presos em suas patentes. Porque eu sou apóstolo, porque eu sou profeta, porque eu sou evangelista, porque eu sou pastor, porque eu sou mestre. E aonde que está escrito que patente leva alguém para o céu? Ou que o fato de eu ter uma patente vai me impedir de ir para o inferno? Sabe para que serve a patente? Para pôr em nós responsabilidades. Para que aqueles que não fizerem bem o seu chamado serem cobrados. Em uma empresa, em uma multinacional, você chegar lá, tem líderes, tem hierarquia. Você não vê o diretor da empresa tratando diretamente com um funcionário lá na área de produção. Ele tem os seus diretores, ele tem os seus gerentes, ele tem os seus supervisores, que tem os seus encarregados, que tem os seus chefes de linha. Existe toda uma hierarquia. Para quê? Para que se tenha organização. E nós, amados, às vezes, perdemos o melhor de Deus por não conhecer a Deus. Como diz a canção, nós temos que conhecer o Deus da história. Nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Nem todos os gigantes que estão diante de você foi colocado pelo diabo. Nem toda dificuldade que você passa é o diabo que é o autor dela. Nem toda tribulação que vem sobre a sua vida é resultado de pecado. 99% das dificuldades e adversidades que eu e você passamos é por nossas escolhas erradas. É por nossas ações erradas. É colheita daquilo que nós plantamos. A maioria de nós, amados, passa 30 anos plantando um monte de coisa que não presta. E nós passamos 3 meses na igreja e já queremos que tudo seja transformado. Já queremos que tudo seja mudado. Ei, peraí, existe uma lei, existe um princípio, existe uma regra. Você plantou, você vai colher. E nisso não há acepção de pessoas. Aí você pode orar e dizer assim: apóstolo, então agora foi. Então eu já plantei tanta coisa ruim, agora como é que eu vou fazer? Ei, é melhor você plantar com o Espírito Santo, você colher com o Espírito Santo do teu lado, segurando uma sombrinha, para que você não pegue o sol escaldante, do que você colher sozinho os danos e as consequências das suas escolhas erradas. É bem melhor você colher tendo pessoas à sua volta que possam orientar você, que possam nortear você, que possam trazer um copo com água para você, que possam trazer um copo de Coca-Cola gelada para você no momento de dificuldade, de adversidade, do que você continuar no erro, perecendo, agonizando e morrendo sozinho. Porque você não quer reconhecer que você errou, que você falhou, que você destruiu a sua vida, que você destruiu a sua família. Talvez esse momento que você está passando aí, esse momento de dificuldade e adversidade, não foi o diabo, não é gerado, não, é Deus, é o Espírito de Deus trabalhando para que você olhe para Deus. Talvez tudo isso que nós estamos vivendo, toda essa pandemia em todas as nações, seja Deus cercando o caminho das nações com espinhos, para que nós possamos olhar, voltar os nossos olhos para Ele e reconhecermos que sem Ele nós não somos nada. Como nós vimos aí há poucas semanas atrás, dias atrás, eu vi um post hoje no Facebook. O dono do Santander morreu de Covid. E o texto lá que eu li diz: somos milionários, mas o meu pai morreu sufocado, porque lhe faltou algo que é de graça, o ar. O meu pai se foi,
e o dinheiro está lá em casa. Dinheiro, amados, não é tudo. Chega um momento que o dinheiro não significa nada. Chega um momento que verdadeiramente Jesus em nós vai fazer toda a diferença. Chega um momento nas nossas vidas que não adianta você ter patente, você ter poder, não adianta você ser a pessoa mais bem-sucedida, não adianta você ser a pessoa mais milionária, não adianta o recurso que você tem, a influência que você tem. Só o que vai fazer a diferença na sua vida é se Jesus está nela. Porque se Jesus não estiver nela, porque se Jesus não fizer parte dela, nada daquilo que você tem fará a diferença. Porque Jesus, Ele faz toda a diferença na nossa vida. Jesus, Ele faz toda a diferença no meio do seu povo. Jesus, Ele faz toda a diferença quando nós deixamos Ele ser o centro das nossas atenções. Quando nós não tiramos a nossa atenção dEle para nada. Quando nós não tiramos os olhos dEle, as ondas vêm, as dificuldades vêm, as adversidades vêm, mas nós permanecemos firmes, porque nós estamos focados nele. Tira o teu foco do coronavírus. Tira o teu foco das coisas que estão acontecendo ao teu redor. Olha para aquilo que traz esperança. Olha para aquilo, para as notícias boas. Olha para as pessoas que estão sendo curadas. Olha para as pessoas que estão sendo reabilitadas. Olha para as pessoas que estão ganhando vida, que estão ganhando uma nova oportunidade. Olha para as coisas boas de toda essa situação. Aí você pode dizer, mas existem coisas boas em meio a tudo isso, a esse caos que nós estamos vivendo? Claro que existe. Você não tinha tempo para o seu filho, hoje você tem. Você não tinha tempo para a sua esposa, hoje você tem. Você já não conhecia mais a sua casa, hoje você conhece. Quanto tempo fazia que você não cozinhava e hoje você cozinha? Quanto tempo fazia que você não sentava com seu filho para brincar e hoje você senta para brincar? Então existe sim esperança em meio ao caos. Existe sim vida em meio à morte. É só você parar e tirar o foco de tudo aquilo que está assolando e olhe para aquilo que está crescendo, olhe para aquilo que está nascendo dentro de você. E de repente você vai até agradecer. Você vai encontrar fôlego para agradecer a Deus por esses dias que você está aí dentro da sua casa. De repente você descobriu que você nem é tão ruim assim na internet. Que você até consegue fazer sim uma live. Você começou a descobrir talentos que você achava que não tinha ou que já se tinha perdido. Você começou a descobrir habilidades. Eu garanto que ninguém sairá desses dias em que nós estamos vivendo da mesma forma que entrou nele. Você, pai, não será mais igual. Você, mãe, não será mais igual. Você, profissional, você não será mais igual. Você, irmão, irmã, você não será mais igual. Líderes eclesiásticos, vocês não serão mais iguais. Diáconos, vocês não serão mais iguais. Os santos, vocês não serão mais iguais. Porque eu sei que muitos de vocês hoje lembram-se dos dias que tiveram culto, e porque você não quis estar no culto, hoje você pensa e diz, como eu gostaria de estar no culto hoje. Como eu queria poder louvar ao Senhor hoje, como eu queria poder estar em comunhão com os meus irmãos hoje. Então, há sim coisas boas em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Porque isso trouxe à tua memória aquilo que vai te trazer esperança. E isso despertou dentro de você algo que já estava adormecido. O desejo de fazer a diferença. Talvez muitos de vocês queriam ter mais para dar, queriam ter mais para estar ajudando. E esse tempo em que nós estamos vivendo, despertou isso dentro de você. E você vai esperar somente esse tempo amenizar, somente as coisas ficarem um pouco mais tranquilas, e você vai correr atrás como nunca correu antes. Você vai buscar os teus sonhos como você nunca buscou antes. Talvez você vinha vivendo uma vida de procrastinação, e a partir desse momento você nunca mais vai procrastinar.
Talvez você vivia, nesse tempo inteiro, você vinha dentro da sua zona de conforto e você rompeu com tudo isso. Em tudo há um propósito. Nada é por acaso. Jesus, ele não foi levado para o deserto porque ele precisava ser tentado. Jesus, ele foi levado ao deserto para ser um modelo para mim e para você. Se ele, como homem, ele conseguiu, nós também conseguimos, porque ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele. Se ele conseguiu resistir às tentações, nós também conseguiremos resistir a todas as propostas. Nós também conseguiremos resistir a tudo aquilo que ainda está por vir, porque ele está em nós. E se ele está em nós, nada poderá nos deter. Nós somos inabaláveis quando ele é o centro de todas as coisas em nossas vidas. Quando nós buscamos o conselho dele para tomarmos uma decisão, fazermos uma escolha, por mais simples que seja. Quando nós colocamos diante dele os nossos propósitos, mesmo antes de colocar os nossos resultados para ele. Quando nós dizemos e declaramos como Ana: Senhor, se tu me deres filho, eu te darei. Quando nós dizemos isso ao Senhor: Senhor, se tu me deres a vitória nisso aqui, eu exaltarei o teu nome, eu servirei ao Senhor, com as minhas riquezas eu servirei ao Senhor, com o meu êxito eu servirei ao Senhor. O reino do Senhor se expandirá através das minhas conquistas, aonde eu for, nos lugares mais altos, diante dos maiores holofotes, aonde eu estiver, lá o Senhor estará, porque eu exaltarei o teu nome. Quando nós colocamos ele como a razão de todas as coisas, porque por ele e para ele são todas as coisas. E quando nós nos colocamos no nosso lugar, e quando nós colocamos ele no lugar dele, aí as coisas começam a andar. E aí as coisas começam a ter resultado. Quando nós saímos de cena, quando nós morremos para nossas vontades, quando nós morremos para os nossos achismos, para os nossos questionamentos, então ele começa a nascer, ele começa a crescer e ele começa a aparecer em nós. E aí nós vamos conseguir vencer as tentações. E aí nós vamos conseguir vencer as propostas. Aí nós não seremos mais aquele crente que hoje está na igreja, amanhã está no mundo. Hoje está firme, amanhã está abatido. Hoje está alegre, amanhã está triste. Não, nós encontraremos um equilíbrio, porque ele vai ser o pilar central da nossa vida. Porque ele vai ser o nosso fundamento, ele vai ser a nossa base. E nós não mais seremos oscilantes. Porque nós conhecemos a verdade. E quando nós conhecermos a verdade, ela vai nos libertar. Quando nós conhecermos a verdade, ela vai romper paradigmas dentro de nós. Ela vai quebrar a religiosidade. Ela vai arrancar dos nossos olhos as escamas da incredulidade. Quando nós verdadeiramente conhecermos a verdade, através de Jesus Cristo, nós não seremos mais as mesmas pessoas. Porque todas as coisas em nós serão para a sua glória. E eu quero que você que está aí agora, eu quero que você feche os teus olhos. Eu não sei qual é de fato a tua verdade, qual é a situação realmente que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que Jesus sabe. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua vergonha. Ele conhece todos os questionamentos no teu coração. Ele conhece todas as suas angústias, Ele conhece todos os seus temores, todos os seus pavores. Nada daquilo que está dentro de você passa despercebido aos olhos dEle. Mas eu quero que você aí no seu lugar, aí onde você está, você não precisa ajoelhar, você não precisa se levantar. Aí é onde você está, no seu sofá, na sua cama, no chão, não sei, na frente do seu computador, olhando para a tela do seu celular. Eu quero que você simplesmente feche os seus olhos. E eu quero que você diga: Jesus, eu não te conheço. Apenas de ouvir falar o teu nome. Eu nunca li a Bíblia. Eu nunca fiz uma oração. Eu nunca nem sequer, Senhor, parei para pensar em tudo isso que eu ouvi. Mas hoje eu ouvi alguma coisa, me chamou a atenção. Hoje algo que foi falado tremeu meu coração. E se o Senhor é real, como essa mulher aí disse que o Senhor é, eu preciso ter uma experiência com o Senhor.
que nesses dias o Senhor use a vida de alguém, o Senhor crie uma situação, que algo aconteça, Jesus, para que eu saiba que o Senhor me ama e que o Senhor conta comigo para fazer a diferença dentro da minha casa. Eu quero saber, Senhor, se o meu casamento ainda tem jeito, se a minha vida ainda tem jeito. Eu quero saber se eu consigo, Senhor, largar as drogas, largar a bebida, sair dessa vida de prostituição, largar a amante, deixar, Senhor, essa vida de desconfiança, deixar essa vida, Senhor, de roubo, deixar essa vida de desonestidade, porque eu sou uma pessoa, Senhor, que eu sou desonesta. Mas eu quero, Senhor, mediante a tudo isso que eu ouvi, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor me socorra. Eu quero que o Senhor estenda a sua mão para mim. Mesmo aqui do jeito que eu estou, atolado, no charco de lama de pecado, envolto a tantas iniquidades, Senhor. Com o coração tão sujo, a mente tão suja. Mas eu quero que a misericórdia do Senhor se manifeste sobre mim. Que o teu amor se derrame sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor me dê mais uma oportunidade para prestar. Mais uma oportunidade para consertar os erros que cometi. Mais uma oportunidade, Senhor, para mudar as sementes que tenho plantado. Me ajuda, Senhor, a ajudar pessoas. Me ajuda, Senhor, a fazer a diferença na vida das pessoas que me rodeiam. Me ajuda, Senhor, a conquistar o coração do meu filho, da minha filha, o coração da esposa, do esposo. Eu não sei, mas ajuda-me, Senhor, a ser quem o Senhor quer que eu seja. Que o Senhor console o coração daquelas pessoas que eu fiz tanto mal. Que o Senhor me ajude a encará-las e a pedir perdão a elas. E a ser uma bênção na vida delas. Pai, eu quero orar em nome de Jesus por todos aqueles que estão agora, Senhor, em seus lares. Todos aqueles que estão diante do Senhor, mesmo sem jeito de falar, mesmo sem ter o conhecimento de o que dizer para o Senhor. Que o Senhor sonde os seus corações. Que o Senhor vasculhe o mais íntimo dos seus pensamentos. Que o Senhor invada agora os sentimentos de cada um deles. E que o Senhor venha produzir e gerar vida. Aonde houver desespero, Senhor, que haja consolo. Aonde houver dor, que haja refrigério. Aonde houver morte, que haja vida. Que os corações, meu Deus, sejam tomados agora por uma convicção. Que a verdade do Senhor se manifeste sobre essas pessoas. Que a luz do Evangelho resplandeça diante de cada uma delas. E que tudo aquilo, meu Deus, que esteja turvo diante dos seus olhos, se torne nítido. Oro, meu Deus, para que abram-se os ouvidos, para que eles ouçam a Tua voz. Que abram os olhos dos seus entendimentos, para que eles entendam e compreendam o plano e o propósito da salvação. Que seus corações sejam quebrantados, para que eles se arrependam dos seus maus caminhos. E para que eles recebam e reconheçam a Jesus como o único e suficiente Senhor sobre eles. E que essa família, Senhor, possa ser restaurada. Que esse homem possa ser restaurado. Que essa mulher possa ser restaurada. Que esse jovem, que esse adolescente possa ser restaurado. E que eles possam experimentar o gozo, da alegria de estar, Senhor Deus, diante de Ti. Que eles possam sentir o gozo, a alegria de ter a Ti como o único e suficiente Senhor sobre eles. E que eles possam ter a paz que excede todo entendimento, possa possuí-los agora, possa possuir os seus corações, e que eles sintam-se aliviados de toda dor, que eles sintam-se aliviados de toda opressão, que eles coloquem os seus dias na mão do Senhor, sabendo que o amanhã pertence a Ti, e que os nossos dias estão contados diante do Senhor, o qual viveremos todos eles, até que se cumpra em nós, até que chegue no nosso limite de dias, de horas e de tempo determinado pelo Senhor. Que sejam os melhores dias da nossa existência, e que a partir de hoje
nós possamos dizer não, nós possamos resistir, nós possamos ter a vida de Deus em nós para resistirmos a tudo aquilo que nos é proposto e a tudo aquilo que é colocado diante de nós, para que em nós se manifeste a tua glória, para que em nós se manifeste a tua graça, e que o Senhor possa abençoar cada uma das pessoas que estão nos vendo agora. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, em nome de Jesus.